Pronto. Bom, vamos começar. A gente parou na última aula. Essa aqui é a mesma aula da parte 3. Você já tem lá no link nesse PowerPoint. Na última aula a gente parou em como é que hoje em dia, né, que nós temos 118 elementos, o qual 88 ocorre de forma natural e os outros que faltam para chegar a 118 são feitos em laboratório. Isso não quer dizer que os outros elementos não existam em outros planetas ou em outra atmosfera. Eles podem existir. Isso depende das condições de onde esse elemento vai estar presente. Na nossa atmosfera, a gente não consegue projetar esses outros que faltam. Beleza, a gente falou também sobre representação dos elementos. Normalmente, metais bem puros, eles vão ser sempre Ag, ferro, que é o Fe, ouro, que é o Au, e só vão ter só como fórmula química, mais ou menos, né? Só como uma coisa unitária. Já a gente falar de oxigênio, hidrogênio, você vai sempre notar de forma associada, né? Um oxigênio ligado com outro oxigênio, um hidrogênio ligado com outro oxigênio. Mais de repente a gente vai falar sobre os tipos de ligação. Beleza. Bom, na aula anterior também nós falamos sobre prótons, que a massa dele é equivalente à do nêutron, e a massa do próton e do nêutron é muito, mas muito superior à massa do elétron. Então, quem determina a massa de um elemento químico é a soma do próton com nêutron, ou seja, número atômico Z, que é o próton, mais o número de nêutrons. Beleza, que é o tema da nossa aula de hoje, que é número de massa. O número de massa ele pode ser representado pela letra A, e quando ele fala número de massa, é a massa do elemento químico, quer dizer, a massa do átomo. Que basicamente esse A é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Vocês podem ver também representado como A igual a Z, lembra que Z é o nosso número atômico, mais o número de nêutrons. Beleza. Lembrando, o número de Z, que é o número de prótons, em um átomo neutro, ele vai ser igual ou diferente do número de elétrons? Igual. Perfeito. Então, quando ele não apresenta carga nenhuma. Se apresentar alguma carga, ocorre um desbalanceamento do número de prótons e do número de o número de elétrons em relação ao número de prótons. Lembrando, um elemento químico, se eu falar de oxigênio, perdão, vamos falar do exemplo que está aqui no nosso slide. Se a gente falar do carbono, o número atômico do carbono sempre vai ser 6. No momento que eu modificar esse número atômico para outro, botar 5 ou botar 7, eu deixo de ter o carbono e passo a ter um outro elemento químico. Então, quem determina quem é aquele elemento é o número atômico. Então, o número atômico é sua identidade. Ah, professor, existem elementos químicos que podem ter o mesmo número atômico e diferente número de massa? Sim. Lembrem, já que carbono, a massa do carbono é 12. Beleza. Só que vocês lembram como é que se faz datação de uma múmia? Eles fazem com carbono 12 ou com carbono diferente? Cri, cri. Então, lembra que já foi datação por carbono 13? Já viram falar esse termo? Bom, Acho que tá todo mundo boiando, professor. beleza. Então, se vocês estiverem boiando, me perguntem. Onde vocês travaram? Eu tô falando muito rápido. Eu travei ali no prótons. Então o Z é prótons, no caso? Isso, lembra? Aqui na aula anterior, a gente falou o quê? Que o número Z é o nosso número atômico, e esse número atômico é igual ao número de cargas positivas. Só que as únicas cargas positivas são os prótons. Então, Z é Sim. igual ao número de prótons. Isso aí. Tanto é que a gente botou Aqui. até aqui também nessa fórmula aqui, ó. A igual ao número de prótons mais número de nêutrons. A gente pode escrever igualzinho. A igual a Z mais número de nêutrons. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Agora voltando. Quando vocês verem na tabela periódica,
Vocês sempre vão ver essa representação. Uma letra grande mais uma letra pequena às vezes, que vai ser o nome do elemento químico, do átomo, e dois números sempre aparecendo. Um número maior, que vai ser o 12, que é a massa, quer dizer, o número de massa, que é a letra A, ou seja, é a massa, o quanto ele pesa como elemento químico. E vamos reparar também que existe uma outra menor, que ela vai ser nosso número atômico, ou seja, a letra Z. Então, toda tabela periódica ele vai te dar o quê? A massa do elemento químico mais o número de prótons do elemento químico. Sempre vai aparecer isso. E a partir disso, nós conseguimos dizer o número de elétrons e o número de nêutrons. Exemplo, esse carbono aqui, vamos lá. Eu estou falando que o A é 12, então eu botaria aqui o 12 aqui. Meu número atômico é 6, então eu boto ele aqui. Eu quero determinar o número de nêutrons, que é esse cara, o N. Lembra na matemática? O que de um lado está somando, se eu passar para o outro, ele passa a subtrair. Então, N igual a menos Z. Ou seja, a massa do elemento químico menos o número de prótons é igual ao nêutron. Outro exemplo aqui que a gente pode ver é o sódio. A massa do sódio é 23. O número atômico do sódio é 11. Ou seja, prótons igual a 11. Logo, se pegando essa fórmula aqui direto, N igual a menos Z, N igual a 12. Ou seja, existem 12 nêutrons no sódio. Ou seja, o número de nêutrons não necessariamente é igual ao número de prótons. Aqui é um exemplo que vocês podem enxergar aqui. Tá bom? Um outro exemplo aqui pode existir o carbono 12, carbono 13 e um carbono 14. A única coisa que vai diferenciar é o número de nêutrons. O número atômico não modifica. Tranquilo? Tranquilo. Ah, professor, então quer dizer que eles vão ter a mesma propriedade? Mais ou menos. Um exemplo que a gente pode colocar, tipo, carbono é carbono, 99% eles são iguais. Se eu pegar hidrogênio, o hidrogênio ele tem massa 1, massa 2 e massa 3, que é o deutério e o trítio. Deutério tem massa 2, quer dizer que no caso do hidrogênio ele tem um próton e um nêutron. Ah, professor, qual a diferença? A água, quando ela tem o hidrogênio 2 presente, ele é chamado de água pesada. E ela é usada em usinas nucleares. Olha que legal. Ah, por quê? Porque ele vai segurar melhor a temperatura e ele é mais efetivo na troca térmica das usinas nucleares. Isso acaba sendo legal. Beleza. Então, agora nós podemos dizer número atômico e número de massa. Que basicamente acaba mostrando o quê? Que, como todo elemento químico é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que eu já falei anteriormente. Ou seja, se o cloro neutro, Z igual a 17, número de elétrons igual a 17. O sódio neutro, ele tem 11 número atômico, ou seja, 11 prótons. Como ele é neutro, 11 elétrons. Ah, professor, existe casos onde vai ter diferença? Vai existir um caso aqui onde tem diferença. Mas mais pra frente a gente fala sobre ele. O cálcio é a mesma coisa. Z igual a 20, P igual a 20. Ou seja, número atômico igual a 20, número de prótons igual a 20. A massa do meu elemento químico, 40. Sobra o quê? Número de nêutrons igual a 20. É o que falta para chegar a 40. Ou seja, 40 menos 20. Cloro. Aqui aparece como 35. Número atômico, 17. Ou seja, próton igual a 17, nêutrons igual a quanto? 17 menos 35 menos 17 dá 18. Aí nós já temos aqui nosso próton. Perdão, nosso nêutron, que é 18. Agora, se eu falar em elétron, o cálcio tem número de prótons igual a 20. Ele não apresenta carga, então os elétrons também são igual a 20. Mesma coisa aqui, o cloro não apresenta carga. Quando ele apresenta carga, vai aparecer alguma coisa positiva ou negativa aqui, nessa regiãozinha
superior à direita do elemento químico. Aqui no caso do cloro, P igual a 17, como é neutro, elétrons igual a 17. Agora, exemplo na tabela periódica. Normalmente sempre vai ser assim. Na parte superior vai estar o número... Perdão, falei besteira. Em alguns casos, o maior número aqui, vocês podem enxergar, é o peso atômico, como sempre é a massa do elemento químico. Repara só que aqui está indo de 6,938 para 6,997. Ah, professor, eu preciso gravar isso? Não, fiquem tranquilos com relação a isso. No vestibular, vocês não vão trabalhar com números tão quebradinhos. Números inteiros, ou seja, lítio tem massa igual a 7, tá? Mas só para vocês saberem que a massa não é cravada, ela é um pouquinho diferente. E no caso, o menor número aqui é o nosso número atômico. Em alguns casos, ele vai colocar o nome do elemento químico, do átomo. Mas muitas vezes você coloca só o símbolo dele. Então, nós temos aqui presente o número atômico, símbolo químico, o nome e o peso atômico dele. Normal. Esse aqui ele vem, esse valor, porque é diferenciado pela uma média. Como falei, não necessariamente você vai ter elementos químicos de mesma massa. Podem ser mesmo elemento químico de massas diferentes. Então, aqui é meio que uma média ponderada das massas presentes. Se vocês repararem, na tabela periódica, só tem um elemento químico que tem uma massa quebrada. Tem outros também, mas o que vocês mais vão usar é o cloro. Vocês repararam aqui que no cloro, ele tem massa 35. Na tabela periódica, ele é 35,5. Quer dizer o quê? O cloro pode ter massa 35, como ele também pode apresentar uma massa 37. Por isso que a massa do elemento químico do cloro é 35,5. Então, exercício. Repara aqui, que agora aqui nós vemos que o sódio e o iodo apresentam uma carga. Uma é positiva e outra é negativa. Alguém sabe dizer o que isso significa? Não lembro. Beleza. Vamos explicar bonitinho as coisas. Aqui ele pede a questão, número de prótons, nêutrons e elétrons presentes. Primeira coisa, olhou, não se desespera. Faz o que você sabe. Pega quem? Os elementos que não apresentam carga. Sódio não tem carga. Então ele te dá a massa atômica e o número atômico. Beleza, então 23 é a massa. Esse 11 é o número atômico, ele é igual a quem? Ao próton. Então o número de prótons é igual a 11. Já respondemos esse. Se eu fizer, como é um elemento neutro, o número de prótons é igual ao número de Elétrons. elétrons. Sim, passei sem querer. Número de elétrons. Logo, número de elétrons igual a 11 também. Como é que eu vou encontrar o neutro? 23 menos 11 dá quanto? 12. 12, ou seja, meu número de nêutrons é igual a 12. Agora, vamos deixar esse para depois, vamos fazer o iodo. Aí você vê que tem um número grandinho, em termos de número de massa, altíssimo, ou seja, é um elemento pesado. E o número de prótons está aqui, 53, que é o nosso número atômico, ou seja, número de prótons igual a 53, o nosso número de elétrons é igual também a 53. Agora só tem que fazer para encontrar o nêutron. 127 menos 53 dá 74? 4. É 74. Então vocês têm que o número de nêutrons é igual a 74. Aí vocês veem uma coisa, olha a diferença do número de prótons no núcleo para o número de nêutrons no núcleo. Quanto maior nosso elemento químico, quanto mais pesado ele for, maior vai ser a quantidade de nêutrons presentes no núcleo do que prótons presentes. Por quê? Aquele átomo tem que estar o mais estável possível. Então, para isso, ele vai extrapolar na quantidade de nêutrons para deixar ele mais estável.
Porque senão você vai ter uma revolução e a quebra do nosso elemento químico. Professor, Oi? vai ter resolução desse exercício ou não? Só para saber para copiar aqui. Então, a resolução está aqui no YouTube. Tá bom. Aqui acho que você vai ter. Aqui Tá. para mim escrever é um pouco complicado, eu acho. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo ver de uma forma aqui. Vamos lá. Acho que eu consegui escrever aqui. Prótons igual a 11, que é igual a elétrons, beleza? Se eu fizer de 3 menos 11, é igual a 12, que é o número de nêutrons, beleza? Então, sempre o número de prótons é sempre o elétrons também? Se o elemento for neutro. Como que sabe que é neutro? Normalmente ele vai ter que apresentar uma carga aqui. Se não tem carga aqui à direita superior, ele é um elemento neutro. Olha só, esse sódio aqui para esse sódio aqui. Qual a diferença? Tá. Então, um é positivo e o outro não tem nada. Isso. Então essa é a Ok. diferença. Tá bom. Tá aqui que isso vai causar? Olha só. Vamos botar o texto aqui. Aqui, meu número de prótons é quanto aqui? É 11. 11. Ele vai ser igual ou diferente ao número de elétrons? Igual, diferente. Diferente. Lembra que eu falei numa das aulas que quem é que se locomove em um elemento químico? É o próton ou o elétron? Ai, professor. Então, quem sempre vai se alterar ou se mexer em um átomo, sempre vai ser o elétron. E o elétron tem que carga? É diferente, então. Aí eu não sei. Porque se é diferente, como é que eu vou saber? É o 23 menos 11? Calma. Não, calma. Vamos devagar. O elétron, ele sempre vai ter carga negativa e o próton sempre tem carga positiva. Quando você tem uma diferença desses números, você tem um desbalanceamento de carga. Tá bom? Tá. Se eu tenho um elemento químico que é positivo agora, isso quer dizer que eu tenho mais prótons ou mais elétrons? Porque agora ele está positivo. Menos? Menos qual? Prótons ou elétrons? Elétron. Menos elétrons, isso, porque ele está mais positivo. Então, se ele está positivo, ele tem, no caso aqui, ele está com uma carga positiva a mais. Se ele está com uma carga positiva a mais, quer dizer que eu tenho um elétron a menos. Então ficaria... Ah, tá. Ok. E os neutros? Vai ser quanto? 11 menos 10. 11 menos... 23 menos 10. Não, 23 menos 11. Lembra que essa subtração sempre é com relação ao Z. Tá. Então, 23 menos 11 igual a 12. Tranquilo? Tá. Agora aqui, vamos lá. Isso aqui a gente já fez. Igual a 53. Como ele é neutro, ele é igual ao número de elétrons também. Beleza? Agora, 127 menos 53 igual a 74. Tranquilo? Sim. Beleza. Então, esse aqui é o nosso número de nêutrons. E agora aqui? Prótons igual a quanto? 53. E o elétrons? 54. 54, porque agora eu tenho um elemento de carga negativa. Se ele está em uma carga negativa, que ele está com um elétron a mais, que relaciona o número de prótons. Então, 54. E os nossos nêutrons? Isso aqui. 74. 74, isso aí não modifica. Tranquilo? Sim. Beleza, então vamos pro próximo. Besteira. Ó. Ih, tem que deletar esses caras. Espera aí.
Como é que apaga esses textos? Ah, tá. Pronto, foi. Eu acho que não precisa apagar não pra ir. É que no meu apagou, no meu. Ah. Quer dizer, que no meu apareceu. Consegui apagar aqui. Beleza, então agora... Esses exercícios, precisam que eu faça ou vocês podem fazer? Não, deixa pra gente fazer sozinho. Beleza, na dúvida vocês têm YouTube. Se não conseguir entender o YouTube, na sexta-feira vocês falam comigo o que a gente Professor, faz. faz pelo menos só BOAD, porque aí tem dois negativos aí. Tipo, Ah, é para pra B? aumentar dois. É pra aumentar dois só, então. Só Isso, aumenta em 2 e aqui. diminui três, saquei. Perfeito. Tranquilo? Tá. Tranquilo, então. Então, segue viagem. Agora nós vamos falar sobre semelhanças entre átomos. Como assim, professor? Lembra que eu falei do carbono? Tem o carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O que eles têm de igual? Eles continuam sendo carbono, não continuam? Então, se eles continuam sendo carbono, isso quer dizer que todos apresentam a mesma identidade. Quem é a identidade do elemento químico? Nosso número atômico. Ou seja, o Z nunca muda. Ou seja, entre carbonos de massas diferentes, eles têm uma única semelhança, que é qual? O número atômico. Alguns elementos vão apresentar números de nêutrons semelhantes, mas sei lá para frente. Mas vão apresentar. O que muda no elemento químico? Nêutrons diferentes. No caso, não muda nada, ele continua sendo aquele elemento. Mas se tiver mesmo número de nêutrons para átomos diferentes, quer dizer que o número de prótons está modificando. Aí eu tenho mesmo número de nêutrons, porém eu tenho átomos diferentes. Aqui é a mesma coisa, posso ter o mesmo número de massa entre elementos diferentes, porém eles não vão ser iguais em termos de número atômico e número de nêutrons. E eu também posso ter alguns elementos que podem ter o mesmo número de elétrons, mas aí pode apresentar carga ou não. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Tranquilo? Então, os termos que apresentam os elementos acabam sendo isótopos, isóbaros, isótonos. A dica que eu posso colocar para vocês é aqui, ó. Isótopos, isóbaros, isótonos. Ou seja, prótons, no caso A é a massa, e o N de nêutrons. Agora, quando eu estou falando com átomos que têm uma carga, ou seja, íons, nós também temos os isoeletrônicos. Aí, no caso, falando de elétrons. Vamos falar um por vez aqui, então. Isótopos. No caso, falando de prótons, ou seja, átomos que têm o mesmo número atômico, logo pertencem ao mesmo elemento e são chamados de isótopos do elemento. Eles possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, porém, ou seja, tem a mesma propriedade física e químicas, porém o número de massa pode ser diferente. Exemplos que a gente pode colocar, o neônio pode ter massa 20, neônio de massa 21, neônio de massa 22. Fica tranquilo que a gente não falou o número de prótons, mas eles têm o mesmo número de prótons idênticos. Ou seja, o que muda aqui é o número de nêutrons. Lembra que elétron não influencia na massa do elemento químico. Mais ou menos, ele influencia, mas muito pouco. Então, como está aqui em cima é a massa, se estiver embaixo, o nosso número atômico é o Zzinho. Tranquilo? Aí, outro exemplo que a gente pode colocar é o nosso caso hidrogênio. Hidrogênio de massa 1. Próton, mas ninguém usa esse termo. Hidrogênio de massa 2, deutério. Aí geral, a gente usa já. E hidrogênio de massa 3, trítio. O mais difícil, menos abundante que existe é o trítio. Isso aqui até você encontra, até que eu falei que a gente usa em usina nuclear. Esse aqui é o mais abundante. Isso aqui acho que é 99%, ou 99,999. Isso aqui é 0,01. Isso aqui é muito abaixo de 0,01.
estes são os únicos que apresentam nome e símbolo diferente. Hidrogênio 1 continua sendo H. O hidrogênio 2 é o D. O hidrogênio 3 é o TRE, ou seja, deutério e trítio. Tranquilo? E o que isso vai influenciar no elemento químico é que os isótopos podem ser radioativos. Lembra que eu falei carbono 13 e carbono 14? Estes carbonos 13 e 14 são elementos químicos radioativos. E sim, vocês têm carbono 13 e carbono 14 no organismo de vocês. Isso quer dizer que todos são radioativos? Sim, porque todos nós emitimos radiação. Normalmente é radiação térmica, fiquem tranquilos, vocês não vão morrer por isso, tá? Mas por que é importante ter esses caras? Porque através dele a gente consegue determinar qual é a idade de uma múmia. Por quê? Quando nós estamos vivos, nós sempre estamos absorvendo o mesmo percentual de carbono 14 constantemente. Então, ou seja, o percentual dele no nosso organismo não muda. No momento em que ocorre uma morte ou falecimento de um ente querido, ou de uma múmia no caso, como cessa essa absorção de carbono, ou seja, de alimento, o carbonos radioativos, todo elemento radioativo, ele tem uma taxa de decaimento. Ou seja, a partir daquele ponto que ele faleceu, ele começa a perder carbono 14, que vira carbono 12, carbono 13, que vira carbono 12, e acabou por aí. Ou seja, a contagem de carbono 13 no organismo determina a vida, quantos anos atrás ele faleceu. Por isso que a gente fala, e a estimativa, não é tão precisa assim não. Foi 13 mil, 20 mil, acho que o máximo que a gente consegue determinar é 50 mil anos atrás. Aí isso para determinar a idade. Outro que é usado na área medicinal é o nosso iodo 31. A gente toma uma certa dopagem desse iodo, ele só dura 8 horas no nosso organismo, então ele não afeta a gente. Fiquem tranquilos com isso. Ele serve para fazer tirar uma melhor imagem da tireoide. Se eu usar o Tecnes 99, para melhorar o mapeamento do cérebro, fígados e rins. E coração também. Se é o coração, realmente você consegue ver qual é o batimento cardíaco, se você está tendo alguma fuga, um mau funcionamento do coração, tem várias coisas que você pode ver por aí. Ou seja, usar alguns elementos radioativos acaba sendo benéfico, outros nem tanto. Isso é exemplo porque da bomba nuclear. Bomba nuclear a gente usa o urânio. O urânio natural dele é o nosso 238. Se você quiser urânio radioativo, tu usa o 235. Quando você tem grande quantidade de urânio radioativo, quer dizer que você tem 99% de urânio 235 e você consegue gerar bomba nuclear. Vai por aí. Como é que eu separo? Não vou ensinar. Seguindo, agora são os isóbaros. Isóbaros é de massa atômica, quer dizer que elementos químicos que apresentam mesma massa, porém são elementos químicos diferentes, átomos diferentes. Exemplo aqui, existe o potássio 40 e o cálcio 40. Olha a diferença, aqui eu tenho número de prótons 19 e aqui eu tenho número de prótons igual a 20. Isso quer dizer que eu tenho aqui 21 nêutrons e aqui 20 nêutrons. Por isso que eles conseguem ter a mesma massa. Outro exemplo, o cálcio não tem só massa 40. O cálcio também tem massa 42. Aí eu tenho o escândio, 42, e o titânio, 42. E olha aqui o que vai determinar quem é cada um. Para ele ser o cálcio, tem que ser 20 prótons, que é a mesma coisa que aparece aqui. Para ser o escândio, tem que ser 21, e para ser o titânio, 22. Independente da massa que aparece em cima dele, quem determina quem é o elemento químico é o número de prótons. Logo, como eles são elementos químicos diferentes, vão ter propriedades diferentes. Exemplo, o cálcio a gente usa no nosso osso. O cálcio, em teoria, ele é um pouco quebradiço. Agora, pega o titânio. O cálcio é reativo. Se eu botar num ácido, ele vai reagir. Se eu botar esse titânio no ácido, ele não vai reagir. Ou seja, diferença mesma massa, só que propriedades químicas completamente diferentes. Não é à toa que as próteses
os pinos que são colocados quando a gente quebra alguma coisa muito séria no nosso corpo humano, nós usamos próteses à base de titânio, porque titânio é inerte. Ele não é reativo, então acaba sendo benéfico algumas próteses. Lógico, não é comparando com perder uma parte do membro, não é legal, mas tem como... Hoje em dia a tecnologia já nos ajuda com relação a isso. Ou seja, eixo é massa. Isótonos. Como já fala, mesmo número de nêutrons, logo eu tenho elementos químicos diferentes que apresentam números de prótons diferentes, logo massas diferentes, porém eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Logo, são elementos diferentes. Exemplo, temos o nitrogênio 14, natural, que tem 7 prótons, 7 elétrons, 7 nêutrons. Aqui o carbono 13, 6 prótons, 6 elétrons e 7 nêutrons. Aí, no caso, eu tenho o mesmo número de nêutrons presentes. Tranquilo? E temos nossos isoeletrônicos. Logo, são elementos químicos diferentes. Eles não têm nenhuma semelhança atômica. Podem ocorrer entre átomos neutros e íons ou entre íons também. Exemplo aqui é o sódio. Sódio iônico, no caso na forma de cátion, tem 10 elétrons. O oxigênio, na forma de ânion, 10 elétrons. E o neônio, 10 elétrons. Lembra quem é esse cara aqui na tabela periódica? Ele é um gás nobre. Olha só. Uma dica. Todo íon, tanto positivo quanto negativo, querem atingir um estado de configuração de um gás nobre. Ou seja, ele vai brincar com o número de elétrons para sempre ficar com a mesma quantidade de elétrons de um gás nobre. É uma dica. Mais pra Professor, frente... Oi. como que você como que a gente pode saber que nesse primeiro Na2311 é positivo, é íon, tem o íon? Como a gente pode observar isso? Tipo, porque Observar você o está quê? falando assim, que ele é íon, mas como que sabe? Tipo, de cara assim dá pra ver ou não? Aqui. Tá vendo esse positivo aqui? Aham. Ele determina que ele é um íon. Então todo negocinho desse que não sei o nome, tiver positivo ou negativo, é um íon? Isso. Quando não tem Tá, nada, é elemento neutro. tá. Tá bom. Tá bom? Tá. Beleza. Qualquer dúvida, é só perguntar de novo. Tá bom. Então, continuando. Mais exercício. Agora, determine a massa do átomo hipotético do A, sabendo que... Aí, mexer com a tabela periódica. Vamos lá. A é isótopo de cálcio. Se ele é isótopo, ele tem mesmo número de prótons. Então, A igual a 20. Beleza? Se ele é igual a 20, determine o número de massa do átomo hipotético. Ah, tá. O A é isótopo dele, logo... Deixa eu escrever aqui que é melhor. Aqui. No caso do A, se ele é isótopo, o número de prótons desse cara é igual a 20. Beleza. Se ele está falando aqui, A é isótono do cálcio, ele está falando que A tem número de nêutrons igual a quanto? 41 menos 19. Isso aqui dá igual a quanto? 22. Se ele quer o número de massa desse átomo hipotético A, logo eu tenho A igual ao Z mais N, que é o número de nêutrons, né? Que é igual a 20 mais 22, que é igual a 42. Tranquilo? Ou ficou alguma dúvida aí? Professor, não entendi o 19. 19?
Isso aqui? Por que 19? Aqui, ele fala Não, que A o é primeiro. isótono desse cara aqui, não é? Não, foi o primeiro. Não entendi por que 19. 41 menos 19. É desse cara aqui, na verdade, tá falando. Não, é o primeiro, não. Não, aqui eles falam que A é isótopo do cálcio. Se ela é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons. Logo, o A tem número de prótons igual a 20. É a única informação que eu consigo tirar daqui. Tá bom? Isso aqui é uma Sim. questão inteira só, não é A e B, não. É uma questão só. Ah, entendi. Aí ele fala que o A, além de ser isótopo desse elemento químico, o A também é isótono desse elemento químico aqui. Se ele é isótono, ele tem o mesmo número de nêutrons que esse cara aqui. Tá bom? Entendi. Agora, para eu descobrir o número de nêutrons desse cara, eu tenho que fazer o quê? 41 menos 19, que é massa do elemento químico menos o número atômico. Aí eu obtenho que A tem nêutrons igual a 22. Beleza? Entendi. Agora eu tenho que descobrir que ele... Só que ele não quer isso. Ele quer o quê? Ele quer o número de massa desse elemento hipotético A. Eu sei que a massa de um elemento químico depende de quem? De prótons e de nêutrons. Logo, eu faço a soma desses dois. 20 mais 22, logo aqui. Prótons mais nêutrons igual a 20 mais 22. Entendi. Que é igual a 42. Entendi. Tranquilo? Tem Tranquilo. uma fórmula, então, para descobrir a massa, que é A igual a Z mais M. Entendi. Isso, que aqui apareceu aqui. Deixa eu ver se eu volto aqui, se eu acho. Isso aqui. Cadê? Ih, botei muito. Aqui, ó. Olha isso aqui. A igual a Z mais N. Tá vendo? Uhum. Para descobrir o número de massa. Isso aqui. Entendi agora, entendi. Beleza. Agora, cadê? Beleza. Então, vou apagar isso aqui. Posso apagar? Sim. Agora foi. Outro exemplo. Considere os átomos isóbaros hipotéticos A e Z. Isso quer dizer que A tem a mesma massa que B. Tranquilo? Beleza. Só vai precisar seguir e determine o Z e o A de cada um. Já trabalharam com esse tipo de fórmula, já? Não. E já eu não lembro. Em matemática, deve ter falado já em equações. Não é brincadeira, a gente faz aqui. Vamos lá. O que ele fala aqui nessa questão? Que A e B são isóbaros, né? Quer dizer que a massa de A é igual à massa de B. Tranquilo? Agora, qual é a massa de A aqui na tabela periódica? Perdão. Qual é a massa desse cara aqui? 5x? 5x. 5x igual a quem? É esse cara aqui, não é? 4x mais 8. 4x mais 8. Como é que eu resolvo isso? Podem falar não sei, não tem problema. Acho que somos 4 com 8. Aí passa o x pro outro lado, um negocinho assim. Não tem como, porque aqui é 4x, aqui tem uma função incógnita, aqui tem nada, tá vendo? Isso aqui Então é o não número, sei isso não. aqui é o número não. inteiro. Se eu pegar o Entendi. 4x e jogar para o outro lado, o que eu faço com ele? Ele continua sendo mais ou passa a ser menos? Menos. Subtrai. Menos 4x igual a 8, beleza? 5x menos 4x dá quanto? X. X, perfeito. X igual a 8. Beleza, agora tem que descobrir a massa do nosso átomo, né? Para o A, ele é 5x. 5 vezes 8 dá igual a 40, né? Para o B, 4 vezes 8. (32) Mais 8.
40. Tá certo? Tá certo. Olha só, ele falou que nossos elementos químicos, eles são isóbaros, ou seja, eles têm a mesma massa. Então, A e B tem que ter a mesma massa. Então, até aí tá tranquilo. Ele quer que eu determine o Z de cada elemento. Então, o Z de A igual a 10 mais X. X não é igual a 8? 18. Agora, o Z de B é 11 mais X. X é 8 ainda. Então, 19. Tranquilo? Então vai valer 8 para todos os x da questão. Isso aí. Por isso que eu resolvi Tá. esse jeito aqui. Tá bom, Tranquilo? entendi. É só isso que ele Sim. pede? Ele pede o Z e pede o A. O A é 40, o B é 40. No caso aqui, o A de A, né? A letrinha é um pouco ingrata. Aqui é o A de B. Mas a gente deixa quietinho. Foi? Foi. Foi. Então, segue viagem. Esse aqui, eu faço deixa para vocês fazerem. Melhor deixar para fazer, eu acho. Não sei. Tá, então faz o seguinte. Tentem fazer. Na sexta-feira a gente faz ele rapidão. Tá bom? Porque eu já passei do tempo. Tá bom. Tá. Acho que agora são só exercícios. Acabou também a aula. Olha que legal. Hey! Uhul. Então é isso aí, galera. Falta só os exercícios mesmo para praticar, porque entender, acho que entendi legal. Isso. Eu vou Mas acho mandar que na hora. Mas o ruim é na hora de fazer, porque aí esquece aí. Então, aí nessas dúvidas, vocês têm o YouTube para isso. Ou e o Show. professor também. Aí eu vou mandar lá a lista de exercícios, já botei lá a lista 2 e vou botar no Drive já as coisas lá também. Beleza? Valeu, professor. Falou, galera. Boa noite. Obrigadão. Boa noite.